E aí, gente, que a paz de Cristo esteja na vida de vocês. Gente, uma irmã no Facebook, ela me fez um pedido. Até gostaria de agradecer essa irmã, a irmã Edneia Modesto. Irmã Edneia, que Deus te abençoe, minha querida. Você, a sua vida e a sua família. E ela me fez uma pergunta sobre um texto que encontra lá em Juízes e 1 Reis. Em Juízes 10:3 diz que se levantou Jair para defender o povo de Israel. E tem um outro texto também que fala também sobre o Haddad, ou Haddad. Eu pronuncio Haddad, né? Então, pessoal, eu tenho um texto muito interessante em 1 Reis, capítulo de número 11, o verso de número 25, que diz assim, que Haddad foi adversário do povo de Deus, pois detestava o povo de Israel, né? O texto é bem forte. Mas, gente, o que eu quero explanar aqui, o vídeo vai ser um pouco longo, porque eu estava meditando sobre umas profecias que foi dirigida para o Bolsonaro, para o Jair Messias Bolsonaro, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês, mas antes disso eu gostaria que vocês meditassem num texto que se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, do verso de número 20 e 21, que diz assim, ó: não desprezeis as profecias e examinai tudo retendo bem. Alguns não acreditam, mas eu acredito. Eu vou pôr esse vídeo, nós vamos ouvir e ver o vídeo, porque eu acredito que não seja uma coincidência, porque não é de hoje que a Igreja de Cristo tem orado pelo Brasil, entendeu? Eu gostaria que vocês vissem o vídeo. Vamos lá! Tem que ser o seguinte, qual vai ser o meu lema, né? Qual vai ser a minha bandeira? Eu fui lá em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade para o político não existe. Presta atenção nisso, gente. Desde 2014, muitos videntes, astrólogos evangélicos têm tido sonhos e visões com o candidato Jair Bolsonaro e a política no Brasil. Movimento. Righteousness is going to move into corrupt Ó, government. corrupto. Brazil, get ready. Brazil, a wave of my holiness and a wave of my power, Reformation power, is coming to the nation of Brazil. And many other nations too. Because the low places will be made high. The high places will be made low. Não veja pelo jeito dela, gente, mas vê a mensagem. Independente do jeito. Ó, esse rapaz também foi forte. Quando eu acordei, eram umas 7 horas da manhã, Deus começou a falar comigo de novo. E ao mesmo tempo que Deus me mostrava isso, o Senhor falava comigo
a respeito da criação do Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado em 1948. Nós estamos em 2018. Se você diminuir 1948 de 2018, dão exatos 70 anos. E o Senhor me mostrava aqui dentro da Bíblia, me mandava abrir a Bíblia e falar a respeito da Bíblia, nessa parte que diz do título: Há 70 semanas, o Messias. Nós temos desde a criação do Estado de Israel até hoje, 2018, 70 anos. E esses 70 anos falam a respeito do Messias. Nós temos um candidato à presidência que tem o nome de Messias. O Senhor falou comigo assim, que colocou esse nome nele, pôs esse nome nele de Messias, Jair Messias. Jair quer dizer aquele que é iluminado por Deus. E Messias quer dizer Salvador, Redentor de uma nação. E o Senhor falava comigo que já há 9 anos estava preparando ele para assumir a presidência dessa nação. O Senhor falava que já vinha preparando ele para isso há 9 anos. Outra. Eu sou Deus que transforma a maldição em bênção. Assim como declarei na minha palavra, diz o Senhor, onde abundou o pecado, superabundou a minha graça. E aonde houve o maior escândalo da história desta nação, haverá também o maior mover de justiça que esta nação já viu em toda a sua história, para sacudir o Brasil como ele nunca foi sacudido antes. Assim como eu fiz a limpeza por meio de Jesus Cristo na casa de oração. Nossa. Eu estou fazendo uma limpeza neste país. Eu tive um sonho. Gente, presta Só que atenção era nessa. uma visão, aonde eu estava vendo o Jair Bolsonaro dando uma entrevista. Isso foi 30 de agosto de 2018. Dele, e um câmera, disfarçado de câmera, estava com uma arma possante, tipo uma metralhadora, dentro da câmera. E acertou ele na testa. E as outras pessoas em volta também. Imediatamente, a polícia pegou e matou aquela pessoa que atirou nele. E ele também morreu. Daí, eu tive outro sonho, como se estivesse sonhando esse sonho. Ele está sonhando. Onde eu encontrava com ele, no nordeste do Brasil, numa cidadezinha bem pequena, onde ela entrou numa capela e não tinha ninguém lá, a não ser eu orando por ele, intercedendo por ele. E ele entrou e falou assim: mas que coincidência, alguém aqui. E eu falei: eu posso te contar uma coisa? Esta noite eu sonhei e eu orei pela sua vida, para Deus te livrar da morte, porque o Brasil precisa de você. E acabou o sonho. E eu acordei com esse sonho e aí dobrei meus joelhos, pedi para Deus para te guardar, Jair Messias Bolsonaro, porque vão atentar contra a tua vida. Aí, ó. Cuidado. Não brinque aonde você for entrevistado, porque você vai colocar ordem neste país. Deus vai usar você, Jair Messias Bolsonaro, para colocar ordem no Brasil e a economia, destravar a economia brasileira e gerar empregos e fazer alianças comerciais com outros países. God is hearing the prayers of the gente, Church of Brazil. até na Alemanha. Do povo no Brasil. And they are going to see Olha lá, the economy profecia para o Brasil, healed direto of da Brazil. Alemanha. E eles vão ver a economia curada no Brasil. And I just want to prophesy this. E eu quero profetizar isso. The revival and the economy is going to be miraculous. Que o reavivamento e a economia vão ser milagrosos. And God is going to give an answer for poverty, to the poverty in Brazil. E Deus vai dar uma resposta à pobreza no Brasil. So it's a great time of reformation. Então é um tempo maravilhoso de reforma. And I still believe
E eu continuo crendo that Brazil will be the first Christian nation in all of South America. que o Brasil vai ser a maior nação cristã em toda a América do Sul. Mas vamos ao que interessa. Quem vai ser o próximo, vamos direto ao ponto, quem é que você vê, quem é que você viu que será o próximo presidente do Brasil? Maurinho, existe o seguinte, eu olhei o mapa astral de todos os candidatos e devido ao que está acontecendo no céu, a gente tem que levar em conta que Saturno vai entrar em Capricórnio. E o que, que significa isso? Conservadorismo, direita, valores, gente, família, até a mulher tradição. que faz outras coisas, astrologia. E quem vai levar a presidência chama-se Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Sim, Pronto. ele vai levar Gente, a presidência. eu vou encerrar aqui. Bolsonaro vai ganhar essa Eu vou eleição. parar aqui. Porque Olha lá, é repete. o destino Vamos lá, dele ganhar essa repetindo. eleição. Porque Olha é lá. o destino dele Você ganhar tá essa entendendo? eleição. Vou parar. Gente, presta muita atenção que as profecias de 2014, outras de 2018. Então, assim, aí muitos falam assim, ah, mas isso aí é conversa. Meu, não é coincidência. Porque quanto tempo, quando Isaías profetizou sobre o Messias, só que tem um porém, eu não vou comprar o Bolsonaro sobre Jesus, porque eu só quero colocar uma lógica sobre na época de Isaías, o profeta messiânico, e ele profetizou sobre a vinda de Jesus. Só que o povo de Israel não esperava. Eles achavam que Jesus ia vir no meio dos ricos, nos meios dos homens que tinham um nome. Então quando Jesus ele veio, ele confundiu muitos. É o que está acontecendo. A mentalidade dele é para a melhoria do país. E você pode ver que a esquerda está desesperada porque não está aceitando isso. Porque assim, em todos os países, a Bíblia fala, lá em Efésios, se você for ler, no capítulo de número 6, é só você ler lá. Vai falar assim que nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra as potestades e principados. Em todos os países tem principados. E eu digo para você que aquele rapaz falou uma coisa interessante, o que Daniel fala sobre a 70 semana, que semana era considerada 70 anos. E ele falou uma coisa interessante. Porque assim, gente, a vinda de Jesus está muito próxima. Então, assim, para ser considerada a vida de Jesus, o anticristo já está no mundo. Eu acredito que já está no mundo. Por quê? Trump foi o único presidente que declarou que Israel seria, Jerusalém, a capital de Israel. Entendeu? E cumpriu 70 anos. O governo israelita falou bem claro que cumpriu aquilo que estava declarado no Torá. Então, assim, é muita coisa interessante. E outra coisa, se tem 17 livros na Bíblia, que se você pegar no capítulo 7, de versículo 17, que é o número do Bolsonaro, só fala de bênção. Que vai governar um justo e assim vai. Provérbios e assim vai os livros. Eu não quero chegar nesse mérito porque o vídeo vai ficar muito longo. Então eu quero que você entenda. Porque lá em Juízes 10:3 fala do Jair que reinava, julgava o povo de Israel. E foi um bom juiz. E lá em 1 Reis, né, que eu acabei de ler do início desse vídeo, no 11:25, fala que Haddad, ele odiava o povo. Você pode ver que no plano de governo do Haddad, ele é contra as igrejas. Ele vai querer obrigar as igrejas a casar homossexual. Gente, eu não quero chegar nesse. Eu tenho um vídeo na minha página no YouTube que fala sobre o homossexualismo. Se você quiser ir lá, pode ficar à vontade, né? Curta lá e se inscreva no canal. E outra coisa, ele quer acabar com as igrejas, com uma nova constituição. E eu sei de uma coisa, gente, não é coincidência, é Deus avisando, é Deus alertando. Ele vai ser presidente do Brasil, tá? Nós precisamos de um presidente coerente, muito sábio nessa parte. E eu sei, gente,
Quem você é evangélico, que se diz cristão, não vote comunista. Vote pela liberdade do nosso país. Que Deus te abençoe e gostaria e espero que essa mensagem seja bem aproveitada por vocês. Que Deus abençoe. Tchau.